Bom, antes de começar esse curso em si, eu preciso dar o meu testemunho de eu não acreditar nos dízimos. Bom, antes de eu me converter, eu era um crítico ferrenho sobre essa questão do dízimo. Eu chamava pastor de ladrão, eu não entendia o que era realmente o dízimo, até porque eu não lia a Bíblia, mas eu tinha um preconceito a respeito disso. Eu achava que os pastores estavam enganando as pessoas, que Deus não precisava de dízimo, que Deus não precisava de dinheiro, que a igreja não precisava de dinheiro, que as igrejas estavam enriquecendo os seus pastores, abusando da fé de pessoas até então inocentes, não é? Então, na discussão eu era muito agressivo com as minhas palavras e chamava mesmo pastores de ladrão, chamava os obreiros de ladrões, né, abusadores da fé dos outros, enfim, não é? Até que um dia eu discuti com dois alunos que eles estavam conversando de dízimo e eu escutei eles falando sobre isso, eles falando bem do dízimo, falando da importância do dizimar na igreja deles, e eu entrei na questão, na conversa, e foi uma coisa muito horrível. Eu acabei sendo muito agressivo nas minhas palavras, chamando o pastor deles de ladrão, chamando eles de que eles tinham a mente lavada, enfim. Então foi uma conversa assim que não foi muito legal, e eu por diversas vezes acabei ofendendo eles da minha forma muito agressiva de falar sobre o assunto, né? Tanto que um deles se levantou chateado e disse assim, se eu pudesse, eu daria muito mais para o meu pastor e para a minha igreja. E eu disse, tu é um louco, menino, como é que tu vai dar dinheiro? Essas pessoas só estão enganando vocês. E ele disse uma frase que eu nunca esqueci, ele disse assim, é porque o senhor não conhece o meu pastor e o senhor não sabe o que ele fez, né? Para mim, pela minha vida. Eu digo assim, mas aí aquela discussão, aquele negócio todo, e eles começaram a orar por mim. Depois que eu me converti, eu fiquei sabendo que eles estavam numa campanha de oração pela minha vida para que abrisse a minha mente e meu coração para o Senhor Jesus Cristo. E nessa minha caminhada, eu descobri que Deus não chama pastor, não chama pastores ladrões. Não existe pastor ladrão, existe ladrão querendo ser pastor. Então Deus me fez hoje um pastor para entender o que realmente é o dízimo e a função sacerdotal dentro de uma igreja na vida das pessoas, tá bom? Então esse é o testemunho, né? E até depois que eu me converti, eu custei dizimar bastante, né? Eu demorei um pouco para dizimar, porque ainda era meio difícil compreender, mas graças a Deus, depois de muito estudo, muita explicação, né, depois que tirou ali as minhas dúvidas, eu acabei entendendo, e até hoje, 22 anos que estou na presença do Senhor, eu sou um dizimista fiel na casa de Deus. Amém? E então fica aí o meu testemunho para você que ainda tem alguma dúvida, né? Você que ainda não é convertido, você que já é convertido, mas ainda não entendeu o que é dizimar. A prática de entregar os dízimos e as ofertas não devem ao fato de a igreja ter introduzido pessoas a esse tipo de atitude, visando sustentar os seus dirigentes, embora a Bíblia seja bastante enfática e clara sobre este assunto. Então, o que a gente ouve? Né? Aquilo que eu falei no meu testemunho. Isso é para enriquecer pastor, isso é para enriquecer a igreja, isso é para enriquecer os obreiros, os dirigentes. O dízimo é para isso. Não, não é para isso. Né? Embora a palavra diga, digno é o obreiro do seu salário. Isso a gente vai conversar depois, mais lá para frente. O dízimo surge antes da igreja, gente. O dízimo surge antes do pastor ou de qualquer obreiro. E vamos aprender isso. Então não dê ouvido a essa história de pessoas que não conhecem, como eu não conhecia o que é dizimar, o que é ofertar, nem conhecia a igreja para entender como é que ela funcionava, e mais falava com toda a propriedade de que dízimo era para enriquecer pessoas, era para sustentar pessoas. Né? Então isso é uma falácia, isso é uma narrativa, é um engano. A adoração a Deus, em todas as épocas da história humana, sempre envolveu o oferecimento de alguma dádiva em reconhecimento à soberania divina.
A gente não vê isso só na Bíblia, a gente vê isso também em outras nações que não tinham Deus, né, que não conheciam Deus, nações politeístas, né, eles fazendo oferendas, eles dando alguma coisa aos seus deuses, né. Então essa prática é uma prática da humanidade, da história da humanidade, né, que sempre ofereceu esse sacrifício de oferecer alguma coisa aos seus deuses. Para nós é o nosso Deus, a Jeová, né? A prática de dizimar e ofertar tem a idade do próprio homem. Então, muita gente diz que isso é uma invenção da igreja, isso é uma invenção do pastor A, do pastor B, isso é uma invenção dos bispos, isso é uma invenção do padre, isso é uma invenção das freiras, isso é uma invenção desses religiosos. Dizimar é uma questão de religiosidade. Gênesis capítulo 4, do versículo 1 ao 4, diz assim: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim e disse: Alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Então a gente observa que não havia igreja, o mundo tinha acabado de ser criado. Eles começam a trazer para o Senhor um sacrifício, uma oferta ao Senhor, um dízimo ao Senhor. Então entregar o dízimo, resultado da dependência humana e da misericórdia de Deus em todas as nossas necessidades básicas. É saber que tudo vem de Deus e devemos adorá-lo. Por isso, a única forma de adoração é entregar a Ele o dízimo de tudo que Ele nos dá. Jacó, no momento mais difícil da vida dele, ele disse o seguinte, lá em Gênesis 28, 22. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Olha só, não havia igreja. Jacó estava no deserto, Adão, Eva e seus filhos estavam em um local, né, que não havia ainda a estrutura eclesiástica da igreja, não havia, mas havia um entendimento de que a única forma de adorar era entregar algo ao Senhor, os seus dízimos e as suas ofertas. Mas o que é o dízimo? A palavra dízimo significa a 10ª parte. 1/10 de sua renda para o serviço de Deus. Desde a antiguidade, Deus ordenou ao seu povo que desse 1/10 de tudo o que ganhasse de volta a ele. Este mandamento ainda está em vigor até hoje. Olha o que diz em Deuteronômio 14, 22. Separem o dízimo de tudo o que a terra produzir anualmente. O que não pode se tornar o dízimo? Não pode ser o alívio de um peso obrigatório, sob pena de juízo, se não a entregarmos. Então, existem pessoas que elas têm medo de não entregar o dízimo porque elas podem ir para o inferno. Não tem nada na Bíblia que diga isso, que confirme isso, de pessoas que vão para o inferno por não entregar o dízimo. Então não pode ser, meu Deus, eu estou com medo de não entregar o meu dízimo. Se entrou medo, já não é mais dízimo, já é um pagamento, né? Não pode ser um toma lá da cá, eu estou dando dízimo porque eu dou meu dízimo porque eu sei que Deus vai me dar algo em troca. Não pode ter isso na nossa mente, principalmente no nosso coração. Não deve ocorrer por falsas motivações como dê seu dízimo para você quitar o seu carnê, as suas dívidas, né? Se você der seu dízimo, você vai tirar o seu nome do SPC, você vai enriquecer, você vai, se você der seu dízimo, você vai pagar o aluguel da sua casa, pagar suas dívidas, né? Não pode, não é para isso que o dízimo serve. O dízimo era uma forma de adoração. Não deve ser vista como uma esmola, contribuição e caridade. Não, você não está dando uma esmola para a igreja, você não está dando uma esmola para Deus, você não está fazendo caridade para pastor, para pastora, para liderança, você não está dando uma contribuição.
não é? Não, dizimar não é isso.